Meu amigo e minha amiga, muito obrigado você que acompanhou durante essa semana as nossas 4 lives com o tema comunicação. Muito obrigado você que na quinta-feira assistiu a minha entrevista lá pelo Instagram. E você que é novo aqui no canal, que entrou essa semana, seja muito bem-vindo. Qualquer sugestão que você tiver, críticas, ideias de temas, coloque aqui nos comentários que eu estarei vendo. Durante esse mês de junho, nós estamos fazendo uma série falando sobre violência. E hoje nós iremos falar sobre aquela que é a mais delicada de todas, que é a violência sexual. Iremos falar sobre o que é esse tipo de violência e principalmente o que eu posso fazer para proteger a criança que eu convivo ou o meu filho para que ele não seja vítima desse tipo de violência. Esse tipo de violência é praticado toda vez que a criança é obrigada a presenciar ou praticar um ato libidinoso. O que é um ato libidinoso? Aquele ato que visa o prazer e a satisfação do adulto, como, por exemplo, tocar nos órgãos genitais da criança ou pedir que a criança toque nos órgãos dele, ou mostrar os seus órgãos genitais para a criança ou pedir para que a criança mostre os dela. Isso é ato libidinoso, ou quando a criança é obrigada a praticar relação sexual ou apenas presenciar. Lembrando que isso é considerado crime e atrapalha grandemente o desenvolvimento da criança. E algumas dicas. Primeiro, converse com a criança. Incentive a criança a te contar tudo o que está acontecendo com ela. Então, ao final do dia, filho, quando a criança está indo dormir, filho, conta pra mim algo bom que aconteceu no seu dia. Aí você conta. Aí a criança vai contar. Aí depois você conta algo que aconteceu de bom com você. Depois só assim, filho, conte pra mim algo ruim, algo que te trouxe dor, algo que te fez passar vergonha no dia de hoje. Aí a criança vai contar. Aí depois você, como adulto, conta algo ruim que aconteceu com você. E aí a criança ela vai contando. É importante, quando a criança chegar para contar as coisas que aconteceram, procure dar atenção, porque se você não dá atenção um dia ou outro, depois a criança não vai querer mais contar. E aí se um dia ela passar por isso, ela vai guardar para ela, o que é extremamente perigoso. Uma outra coisa também, procure conversar sobre todos os assuntos com a criança. Claro que use uma linguagem que seja própria para a idade dessa criança, mas converse sobre namoro, sobre sexualidade, sobre emoções, converse sobre o comportamento que essa criança tem que ter nas redes sociais. Ó, filho, não converse com um desconhecido, não mande foto, não mande informações a respeito de você para uma outra pessoa, não marque encontro, porque muitas vezes há abusadores que usam o mundo virtual para pedir foto, para marcar encontro, usa lá as fotos da criança para rastrear essa criança, e aí essa criança fica muito mais vulnerável caso ela não foi orientada. Então converse com seu filho sobre isso e obviamente converse sobre outros assuntos. Um outro tipo de assunto que você não pode deixar de conversar é sobre o corpo humano. Então ensine as partes do corpo para a criança. Ó, aqui é a cabeça, aqui são os braços, coração, parará. Mas em especial também ensine os órgãos genitais, para que servem, tá? E ensina, ó, ninguém pode pôr a mão aqui, nenhum adulto e nenhuma outra criança ou adolescente pode tocar nessas regiões. Se um dia alguém tentar, avise o papai ou avise a mamãe. A criança ela precisa conhecer o corpo dela, saber como funciona para que ela possa aprender a como cuidar do corpo. E ela também precisa saber que em algumas regiões do corpo dela ninguém pode tocar sobre pretexto algum. Uma outra dica também, observe essa criança. Então, se você perceber que ela teve uma alteração no comportamento, ligue o sinal de alerta. Então, a criança era muito dócil, agora ela está muito agressiva. Se era uma criança que era muito sociável e agora ela está querendo ficar mais na dela, está se isolando. Se era uma criança que está ficando com hematomas no corpo, ou seja, marcas pelo corpo. Se essa criança está parando de vir para a escola ou está diminuindo o rendimento dela na escola. Isso tudo podem ser indicativos de que algo está acontecendo. Pode ser que ela esteja sendo vítima de um tipo de violência ou alguma outra coisa. Se caso essa criança é o seu filho, procure conversar com ela. Crie um ambiente ali bem agradável, leve num lugar, num restaurante, numa praça, numa caminhada e procure saber o que está acontecendo. Se é o seu aluno, procure descobrir, conversar. Se de repente você descobrir alguma coisa, procure o adulto ali, o superior lá da escola, para que eles tomem as providências.
tá? Então é importante observar essa criança. E por fim, cuidado com o que o seu filho está assistindo na televisão. Programas que tenham muito cenas de sexo ou cenas de violência extrema são extremamente prejudiciais para o desenvolvimento da criança. Por mais que esses programas não tenham a ver com o abuso, a criança assistir, mas isso vai atrapalhar muito para essa criança lá na frente, tá? E por fim, cuidado com a sexualização infantil. Então ficar colocando roupinhas muito curtas na criança, onde fica aparecendo todo o corpo dessa criança, ficar conversando sobre namoro, incentivando essa criança a ficar beijando, a ter um namoradinho ou uma namoradinha. Isso não é bom, por quê? Porque por mais que isso tudo um dia vai acontecer, namoro é natural, nessa hora não, porque a criança ainda não tem maturidade, ela não sabe lidar com isso, ela não sabe entender isso. E aí essa criança ela vai despertar desejos para essas coisas e aí mais cedo ou mais tarde ela pode acabar tomando decisões equivocadas. Repito, por mais que isso não tenha a ver com o abuso, mas isso atrapalha muito o desenvolvimento da criança lá no futuro. Se você assistiu esse vídeo até aqui, deixa sua curtida, escreva nos comentários, se de repente eu não dei alguma dica e está faltando, coloque aqui, coloque seus comentários, se você concorda, se você não concorda. E também não esqueça de enviar esse vídeo para outras pessoas. Nesse tempo de pandemia, muitas crianças estão correndo risco, elas estão ficando com o adulto o tempo todo em casa, a criança está ficando mais em casa. Então é importante enviar para outros adultos para que eles possam proteger. E também se inscreva em nosso canal para que no próximo domingo você seja avisado no nosso vídeo.